Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no OVP Agro e hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, vou explicar um pouco mais para vocês sobre como que funciona essa clonagem de vacas aí, que tem milhões de reais, ou seja, a gente está falando de uma vaca que vale milhões de reais que pode ser clonada ou não. E onde que começa toda essa história, pessoal? Começa ali com a Viatina 19 FIV Maramóveis. Sim, isso é o nome dela. A vaca que chama Viatina 19 FIV Maramóveis. Para a gente falar mais sobre isso, vamos falar sobre essa vaca, né, que é uma raça Nelore específica que se tornou um ícone ali no mercado pecuário, né, avaliada em impressionantes 21 milhões de reais. A Viatina, ela não é apenas um animal de alto valor, mas também ela representa um marco em toda a genética bovina brasileira. Isso aconteceu em junho de 2023, durante um leilão ali em Arandu, em São Paulo, né? 33,33%, um terço da vaca, foi vendido por 6,99 milhões. Por que não 7, né? Pô, quase 7, vamos falar, foi 7 milhões. Estabelecendo aí um novo recorde mundial para a raça Nelore, isso em 2023. Esse valor projetou então o preço total do animal para 20,98 milhões, 21 milhões aí. Por quê? Se um terço da vaca foi vendido ali por 7 milhões, então o restante dela, o todo, valeria ali 21 milhões. Então essa vaca, ela pertence a 3 proprietários hoje: a Casa Branca Agropastoril, a Agropecuária Napemo e a Nelore HRO. E como que foi esse processo de clonagem, né? O processo de clonagem de animais aqui no Brasil é uma prática que vem ganhando espaço ali desde 2010, né? O processo ele pode custar até 100 mil reais e representa aí uma taxa de eficiência relativamente baixa. A gente está falando de 4% de eficiência. Isso significa de que cada 100 embriões que são clonados, somente 4 resultam ali em animais viáveis. Essa baixa taxa de sucesso se deve a diversos fatores, né? A gente inclui aí complicações na gestação, os primeiros meses de vida dos bezerros também clonados são muito mais difíceis do que os comuns. E no caso da Viatina, essa vaca aí de 21 milhões que a gente falou, após os 2 anos de tentativas, o primeiro clone bem-sucedido nasceu. Isso aconteceu no segundo semestre ali de 2024, em uma clínica genética localizada em Uberaba, ali em Minas Gerais. Então, depois, comprado em 2023, em junho, né, conseguiu ali o primeiro clone em 2024, no segundo semestre. Então pensa, uma vaca de 21 milhões clonando, quanto que vale um clone dele, né? Então o clone permanece sob cuidados especiais, né, uma vez que vale muito dinheiro, e também que nos primeiros meses de vida são muito críticos ali para a sobrevivência dos animais clonados, né? E aí que vem a grande questão: por que clonar animais aí de alto valor? É claro, essa resposta é bem simples, né? A clonagem de animais como a Viatina é motivada por vários fatores. Primeiro, ampliação genética. A gente está falando de uma genética que foi trabalhada especialmente para que aquela vaca seja muito boa, e aí você consegue clonar uma vaca dessa. Então essa ampliação genética, ela é muito superior, porque animais com características genéticas excepcionais, como essa, podem ter aí sua genética replicada, aumentando a disponibilidade do material genético de qualidade em todo o mercado. Ou seja, uma vaca consegue jogar esse material genético para várias outras. Isso é especialmente valioso, então, em qualquer programa de melhoramento genético. E outra coisa é a recuperação de animais perdidos, né? Em caso de morte precoce ou acidente, a clonagem permite ali, entre aspas, ressuscitar geneticamente o animal, preservando aí suas características únicas que foram tão trabalhadas para aquela genética. Então é importante notar que essa prática não é utilizada em casos de morte por doença para evitar a propagação de possíveis problemas genéticos, porque quando a gente fala de genética animal, para quem é mais leigo, se existe um problema genético, a gente não pode passar isso para frente. E o melhoramento genético é justamente toda essa grande cadeia de casamentos entre machos e fêmeas para chegar em um animal ali o mais produtivo possível, o melhor possível para fatores diversos, né? E qual que é o retorno financeiro de toda essa aplicação? Então, apesar do custo inicial ser muito alto, né, o investimento de clonagem pode ser extremamente lucrativo. É um valor alto, mas o retorno também é muito alto. Por exemplo, vamos falar da bezerra filha da Viatina. Ela foi já leiloada, bezerra, por 3 milhões, demonstrando qual que é o potencial de retorno de toda essa operação de clonagem. Então ela foi comprada ali por 7 milhões, 33%, mas a filhote dela, né, ali a bezerra, foi vendida a 3 milhões. E quantas bezerras ela vai ter? Quantas clonagens pode vir a partir da Viatina? Mas também temos desafios ali, algumas considerações éticas, né? Embora a clonagem ofereça ali vantagens muito significativas, ela também apresenta desafios que levantam aí algumas questões éticas, né? A baixa taxa de sucesso é um dos problemas, né? Como a gente falou, a taxa de 4% implica em altos custos, porque cada clonagem tem um custo alto e aí tem 4% ali de taxa de sucesso, então isso também tem que ser levado em consideração para possíveis investidores aí em clonagem animal. Também temos a saúde dos animais, né? Os bezerros clonados
frequentemente enfrentam complicações ali nos primeiros meses de vida. Então exige um cuidado intensivo, um cuidado especializado com aquele bezerro, muito mais do que um parto normal. E como que são aí as questões éticas a respeito da clonagem, né? Quando a gente fala de manipulação genética e clonagem de animais, suscitam ali alguns debates sobre o bem-estar do animal, a biodiversidade e implicações a longo prazo para toda a espécie. E diante de tudo isso, qual que é o futuro da clonagem aí no Brasil? Se a gente parar para pensar bem, desde o primeiro nascimento ali, foi a vaca Vitória, né, em 2001, a bezerra Vitória, desde 2001, quando foi a primeira, já foi mais de 700 clones que já foram produzidos no Brasil. Ou seja, a gente tem um avanço muito rápido quando a gente olha para a história. E a empresa Geneal, que ela é localizada ali em Uberaba, é atualmente a única detentora da patente de clonagem no Brasil. E desempenha então um papel fundamental aí nesse avanço tecnológico, né? A tendência é que a clonagem se torne uma ferramenta cada vez mais comum aqui para o agro brasileiro, especialmente na pecuária de elite, com o aprimoramento das técnicas e a redução dos custos no longo prazo. Então espera-se aí que mais produtores tenham acesso a essa tecnologia, potencializando a qualidade da genética dos rebanhos nacionais. Para vocês entenderem bem por que é a genética de elite, é aquilo que a gente falou, é um procedimento muito caro, que tem retorno muito bom, mas é um procedimento arriscado e ainda caro. Isso vai melhorar com o tempo, mas por enquanto fica reservado ali a genética de elite, fica reservado ali a vacas que têm uma genética tão boa que vale o preço do investimento. Então, para finalizar, a clonagem de vacas de alto valor genético, exemplificada ali por toda essa história da Viatina 19, a FIV, Mara Móveis, todo esse nome de uma vaca, representa uma fronteira promissora para toda a pecuária brasileira. Porque embora envolva desafios técnicos, financeiros e também éticos, né, o benefício potencial em termos de melhoramento genético e retorno econômico é muito grande. Então, você aí, o que você pensa sobre clonagem de animal? Você é contra? Você é a favor? Por que você é contra? Por que você é a favor também? Quero ouvir vocês aqui. Quando a gente pensa em clonagem de animal, é um papo que de 20 anos para cá mudou muita coisa. Quem não lembra da primeira do carneiro que foi clonado? Qual foi a discussão que gerou isso? Se isso ia partir para humano? Se a gente ia clonar humano ou não? Então toda essa conversa é muito mais ampla, muito maior do que a gente pode discutir em um vídeo aqui. Então eu espero aí que dentro dos comentários a gente consiga conversar mais e depois eu volto com mais coisas aqui para vocês acompanharem no canal do AVP Agro. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o curtir aí, porque eu entendi que esse vídeo aqui valeu a pena ser feito. Então um abraço e até a próxima aí.